Aqui a gente tem um filtro, eu vou tentar representar a visão superior dele, que existe uma circunferência externa. Dentro dessa circunferência eu tenho uma espécie de uma estrela de 6 pontas. E essa estrela está inscrita na circunferência, as 6 pontas estão sobre a circunferência. Algo semelhante a isso. E aí, passando nessas dobras internas da estrela, eu tenho uma outra circunferência, que é a circunferência que ele chama de circunferência interna, ou raio interno. Como se tivesse ela inscrita nessa estrela. Algo assim. E aí ele define o raio interno e o raio externo da circunferência. Das circunferências, né? A circunferência, o raio interno, ele fala que é a distância do centro do cilindro até as pontas interiores das dobras. Então eu vou fazer aqui em laranja, do centro até uma dobra interior. Seria isso aqui. Esse raio interno, ele falou que vale 3 centímetros. E o raio externo, vou mudar a cor aqui, fazer em verde. Raio externo é a distância do centro até as pontas externas. Seria do centro até, por exemplo, essa ponta externa. Isso tudo eu vou puxar aqui fora. Isso tudo vai valer 6 centímetros. Que é o que ele deu aqui. O que eu vou verificar agora é o seguinte: se eu pegasse do centro até essa ponta interna, isso também é o raio interno que ele definiu como 3. E se você fizer isso em cada uma das 6 dobras internas, você vai dividir a sua circunferência interna em 6 partes iguais. 360 dividido por 6 dá 60 graus. Então esse ângulo aqui, entre esses dois raios internos, seria de 60 graus. Se ele é de 60 graus, então eu posso afirmar que ligando essa ponta a essa, eu vou fazer um segmento também de 3 centímetros, porque eu estou fechando um triângulo equilátero. Então, essa medida também vai valer 3. Sabendo disso, este pedaço que eu vou pintar aqui em vermelho seria a altura desse triângulo equilátero. E a altura de triângulos equiláteros a gente sabe que são dados por lado, raiz de 3 sobre 2. Sabendo que o lado aqui é 3, substituo 3, raiz de 3 sobre 2, vai ser o tamanho desta altura H. E este outro pedaço que eu vou pintar em marrom aqui, que eu vou chamar de A, vai ser o total, que é essa distância em verde que era 6, menos o H. O A é o total, que era 6, menos o H, que a gente acabou de encontrar. Portanto, eu terei que o A é 6 menos 3 raiz de 3 sobre 2. E agora é importante que você consiga ver um triângulo retângulo que você tem aqui dentro, aqui, este. Eu preciso saber esse tamanho x, que seria o tamanho de uma dessas dobras. Todas elas são x, 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 todas iguais. Eu preciso descobrir uma delas para daí calcular a área total desse papel. Olhando para cá, eu tenho um triângulo retângulo desse lado, tem um triângulo retângulo também desse lado. Aqui é um ângulo de 90.
Isso aqui, então, é a altura desse triangulinho maior. Essa base aqui seria 3. Posso tentar olhar esse triângulo aqui fora um pouco maior? Aqui está um X. Aqui estaria o outro X. Esses dois são tamanhos X, que seriam as duas laterais desse filtro. Então, é esse X que eu estou representando aqui. A união dessas duas extremidades é esse laranja que a gente viu que valia 3. Então, deixa eu marcar aqui, que é o 3. Essa distância aqui, esse lado. E este pedaço A, que é a altura deste triângulo aqui em relação ao 3, como o 3 sendo a base desse triângulo. Então eu teria aqui do vértice até o lado 3, esse tamanho A, sendo a altura, formando 90 graus. Por se tratar de um triângulo isósceles, esses dois lados aqui são iguais, quando você puxou a altura, você dividiu esse lado em duas partes iguais. Então você sabe que esse pedacinho aqui é 3 sobre 2, que esse pedacinho aqui também é 3 sobre 2. E aí eu posso aplicar Pitágoras num desses triângulos, ou nesse, tanto faz. Eu vou aplicar num dos triângulos, verificando que o x ao quadrado será igual, porque ele é a hipotenusa, a ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado. A ao quadrado mais 3 sobre 2 ao quadrado. O A gente descobriu, estava ali, vou só substituir, 6 menos 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 3 sobre 2 ao quadrado. Elevando. Isso aqui é um produto notável, é o quadrado da diferença, então eu faço quadrado primeiro, 36. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o 6 vezes o 3 raiz de 3 sobre 2. O 2 com o 2 se cancela. Então vai ficar 6 vezes 3, 18 raiz de 3. Esse seria 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu elevar tudo isso ao quadrado, o 3 ao quadrado vira 9. O raiz de 3 ao quadrado vira 3, então ficou 9 vezes 3, em cima ficou 27. E o 2 ao quadrado fica 4. Então embaixo fica 4. Mais 3 sobre 2 ao quadrado é 9 quartos. Somando esses dois, 27 quartos mais 9 quartos são 36 quartos. Só que 36 quartos é o mesmo que 9. Então essa soma vai me dar 9. 9 com mais 36 são 45. Logo, nosso x quadrado vai ser 45 menos 18 raiz de 3. É possível colocar o 9 em evidência. Então, você terá x quadrado igual 9 em evidência. 45 dividido por 9 são 5. Menos 18 raiz de 3 dividido por 9 são 2 raiz de 3. Isso nos dará um x igual raiz disso. Raiz disso vai ser raiz de 9, que é 3. E raiz desse valor vai ficar indicada. 5 menos 2 raiz de 3. Tudo dentro da raiz. Ok, esse é o valor x. O que vai ser a área da minha superfície? É como se eu tivesse 12 retângulos de lado x, que seria essa dimensão aqui, por 10, que é esta
a altura que ele forneceu para a gente. Eu tenho 12 desses nas 6 pontas. Cada ponta são duas partes, 2 pedaços desse. Então, para achar a área da superfície do filtro, eu vou pegar essa área aqui e multiplicar por 12. A área do filtro será 12 vezes a área desse retângulo, que é x vezes 10, ou 10 vezes x. Bom, 12 vezes 10 são 120, e o x a gente viu que era 3, que multiplicava a raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Com isso, a gente chega que 120 vezes 3 são 360 vezes a raiz dos 5 menos 2 raiz de 3. O que nos permitia chegar na alternativa A. Essa área está em centímetros quadrados, já que as dimensões aqui estavam em centímetros. Bem trabalhoso.